Vamos lá, galerinha, para mais uma revisão. O vídeo de hoje vai falar sobre logaritmos. Então, o que é que nós precisamos saber sobre logaritmos? Então, o primeiro passo é a definição, certo? Então, todo e qualquer log, eu vou chamar aqui uma forma genérica, log de A na base B, vai ser equivalente a x. Lembrando, A representa o logaritmando, o Bzinho representa a base e x é o logaritmo, quer dizer, o resultado da operação. Beleza? Então, observe, todo e qualquer log, para que a gente resolva ele manualmente, eu preciso transformar ele numa exponencial. Então, como é que a gente transforma? Então, faz assim, ó, a base vai ser elevado ao resultado, que é o logaritmo, e isso tudo vai ser equivalente ao logaritmando. Então, nós transformamos do log para um exponencial. Lembrando que essa base ela tem que ser maior do que zero, e o logaritmando maior do que zero, diferente de 1, certo? Então, aqui eu coloquei algumas consequências da definição. Então, todo log que tem o logaritmando idêntico à base, isso vai ser sempre 1, certo? Todas as vezes que o logaritmando for 1, o resultado disso vai ser 0. Log de A na base B, onde o logaritmando está elevado a um certo expoente, ó, esse expoente ele passa multiplicando o log, tá? A gente chama isso aqui de propriedade do tombamento, ou consequência do tombamento, né? O n, ó, que era o expoente do A, ele passa multiplicando o log no logaritmando e na mesma base, certo? E quando eu tiver a base elevada a um certo expoente, esse expoente ele passa multiplicando em forma de denominador de uma fração o logaritmando na mesma base, certo? Pronto. As principais propriedades operatórias que nós temos no log é mais ou menos o seguinte, ó, se eu tenho um logaritmando escrito em uma multiplicação de dois ou mais termos, eu posso escrever esses termos em um logaritmo, em uma operação de adição, ó, na mesma base, certo? Então, observe que eu tenho aqui, ó, log de A vezes B, na base B, eu posso escrever ele como sendo ó, log de Azão na base B, mais ó, log de Bzão na base Bzinho, certo? Quando esse logaritmando estiver escrito como números em forma de fração, né, uma divisão aqui entre termos, você pode também reescrevê-lo, tá? Como uma operação de subtração. Então vai ficar o log de A, de Azão na base Bzinho, menos log de Bzão na base Bzinho. Essa terceira propriedade, a gente chama isso aqui de propriedade de mudança de base. Observe que eu tenho um log de A na base B, eu posso escrever esse log em qualquer outra base. Como? Fazendo assim, ó, log do logaritmando na nova base, observe que eu chamei de Czinho, e o log da base que eu tinha inicialmente, ó, observe que ele agora vai passar a ser logaritmando na nova base, certo? Então observe que vai ficar como uma fração, tá? De logs na mesma base, tá? Na base nova. Então essa propriedade 3 é chamada de propriedade de mudança de base. A propriedade 4, nós temos o cologaritmo, que é o inverso do logaritmo. Então se eu tenho aqui, ó, colog de A na base B, isso é a mesma coisa de nós termos aqui o oposto do log, né? Ó, o log negativo, certo? Ó. E o antilogaritmo, nós temos ele mais ou menos assim, ó, log de A na base B vai ser equivalente a x, o antilogaritmo nós vamos ter ó, o Azinho, que era o meu logaritmando, ó, ele vai ser equivalente ó, ao antilogaritmo de x na base B. Observe que o x era o logaritmo e a base ele continua a mesma, tá? Então foi invertido aqui as posições, beleza? Pronto, essas são as principais definições e propriedades operatórias do logaritmo. Agora a gente vai para uma questão para a gente aplicar essas propriedades, beleza? Vamos lá, simbora, galera. Precisando urgentemente renovar o estoque de sua loja, um fabricante fez promoção que fazia seu estoque diminuir de acordo com a função dada. Pessoal, então observe, a função que foi dada é uma função exponencial. Eu tenho aqui ó, f de t igual a 750 vezes 2 elevado a menos 0,05 que multiplica t. Onde t vai representar os dias, tzinho vai representar os dias, com t maior ou igual a zero. Considerando o log ó, de 3 na base 2 como sendo 1,6 e o log de 5 na base 2 equivalente a 2,3, determine quantos dias, de acordo com a função, haverá apenas
40 peças no estoque. Beleza, vamos lá. Então, o que a questão quer? Então, a questão está pedindo aqui o tempo, né, a quantidade de dias. Eu tenho a quantidade de peças, que é o F de T, peças no estoque. Pronto, então nós vamos aplicar dentro da função e vamos desenvolver a função. Vamos lá, então nós temos o seguinte, ó, F de T, que é a função que foi dada, vai ser equivalente a 750, que multiplica 2 elevado a menos 0,05, que multiplica T. Então, onde tiver o F de T, ó, nós vamos substituir por 40, certo? Ó, então vai ficar assim, ó. Então vai ficar aqui, ó, 40, que vai ser equivalente a 750, que multiplica 2 elevado a 0,05T negativo. Tá, qual é a ideia aqui agora? Eu vou passar esse 750, quer dizer, eu vou dividir todo mundo aqui por 750. Então nós vamos ter 40 sobre 750. Isso vai ser equivalente a quem? Ó? 2 elevado a menos 0,05 elevado a T. Vou simplificar aqui todo mundo por 10, certo? E aí nós vamos chegar a essa fração aqui, ó. Então nós vamos ter 4 sobre 75, que vai ser equivalente a 2 elevado a menos 0,05 multiplica T. Tá, o que é que nós vamos observar? Essa fração, 4 sobre 75, eu tenho aqui uma equação exponencial. Tá? Então observe, todas as vezes que eu tiver uma equação exponencial que eu não consiga deixar essas bases iguais, eu utilizo o logaritmo, certo? Então o logaritmo ele vai ser uma forma de você resolver questões, né, que você consegue ter uma saída dessa solução, né, resolver essa questão. Então, muitos alunos falam assim, professor, qual é a base que eu vou colocar aí? Você pode colocar qualquer base, certo? De ambos os membros, a mesma base, né? O log na mesma base. Sendo que a questão, ele traz uma dica, né? Observe que ele trouxe duas informações dentro da questão. Log de 3 na base 2 e log de 5 na base 2. Então, o que é que eu já observo? Se eu aplicar o log de base 2 em ambos os membros, consequentemente eu vou usar aquele resultado que está lá dentro, certo? Do texto da questão. Então, eu vou aplicar aqui, ó, em ambos os membros, ó, log de base 2, certo? Então, vai ficar, ó, log de base 2 de um lado, log de base 2 de outro lado. E a equação que eu tinha, ela continua. Então, vai ficar assim, ó, 4 sobre 75, e aqui 2 elevado a menos 0,05T. Pronto. Então, a partir de agora, a gente vai desenvolver esse log. O que é que eu observo? Nesse primeiro membro, do lado esquerdo da igualdade, eu posso usar a propriedade, uma das propriedades que eu mostrei para vocês, certo? Que era a propriedade 2, que é a propriedade quando eu tenho, ó, o logaritmando escrito na divisão. Então, vou reescrevê-lo usando essa propriedade 2. Então, vai ficar assim, ó, log de 4 na base 2, menos, ó, log de 75 na base 2, certo? Ó, beleza. Do outro lado da igualdade, ó, eu posso usar a propriedade, uma das condições da definição que eu mostrei para vocês, ó, todas as vezes que o logaritmando estiver elevado a um certo expoente, esse expoente ele vai passar multiplicando o log, certo? Então ele desce multiplicando o log. Então vai ficar assim, ó, menos 0,05T, que multiplica quem? Log de 2 na base 2, certo? Beleza, vamos lá. Log de 2 na base 2, nós vimos que isso aqui, ó, foi uma das condições da definição, certo? Todas as vezes que o logaritmando for idêntico à base, isso aqui será sempre 1, beleza? Vamos lá. O que é que eu tenho ainda mais aqui que eu posso usar? Nós temos a seguinte condição. Eu posso utilizar, nesse primeiro membro, log de 4 na base 2, eu posso escrever o logaritmando como sendo, ó, 2 ao quadrado na base 2, certo? Ó? E 75, se eu for decompor 75 aqui, ó, vamos lá, deixa eu decompor aqui, 75, aí dá para dividir por quanto? Então se liga aqui, ó, dá para dividir por 3, então se eu dividir 75 por 3, nós vamos ter 25, deixa eu só ajeitar essa linha aqui, então vai ficar aqui, ó, 25 dá para ser dividido por 5, aqui dá 5, por 5 dá 1. Então, eu posso escrever 75 como 5 ao quadrado vezes 3. Certo? Então, vamos lá. Então, log
observe que o meu logaritmando, que é 75, eu vou escrever ele como um produto de dois termos. E aí aqui eu posso aplicar uma outra propriedade, certo? Quando os logaritmandos estão multiplicando. Então vamos organizar aqui. Então o segundo membro vai ficar 0,05t. Beleza. Nesse primeiro log, esse 2 que está no expoente do logaritmando, ele log de 2 na base 2, que isso aqui eu já poderia substituir por 1, mas vamos aos poucos aqui. Vamos lá. Nessa segunda parte, ó, observe que eu posso usar a propriedade 1, que eu mostrei para vocês, né, das propriedades operatórias, onde eu posso escrever esse logaritmando escrito em dois outros logaritmos, tá? Então, na mesma base. Então, eu vou escrever assim, ó, usando a operação de adição, certo? Como está multiplicando, é adição. Então, vai ficar log de 3 na base 2. Beleza. Do outro lado da igualdade, continua 0,05t negativo. Massa. Então, trazer aqui para cima. Então, vai ficar assim. Então, log de 2 na base 2, esse resultado aqui vale 1. Então, vai ficar apenas 2, esse é o primeiro membro, menos. Esse, dentro do colchete, esse log de 5 ao quadrado, o 2, que está no expoente do 5, ele passa multiplicando, usando a propriedade do tombamento, né? Ou a definição, no caso, as condições da definição. Então, vai ficar assim, ó, 2 log de 5 na base 2. Observe que log de 5 na base 2 a questão trouxe, certo? Daqui a pouco a gente substitui. E log de 3 na base 2, a questão trouxe também, certo? Então, vamos lá. Então, menos 0,05t. Massa. Então, a partir de agora, ó, a gente chega a concluir. E aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, substituindo os valores que ele trouxe dentro da questão, ó, nós vamos ter, ó, log de 5 na base 2 é 2,3. Então, vai ficar 2,3. E log de 3 na base 2, isso aqui é 1,6. Pronto. Isso tudo, ó, igual a 0,05t. Então, a partir de agora, para finalizar, eu vou multiplicar 2 vezes 2,3. Então, isso passa a ser 4,6. 4,6 eu vou somar com 1,6, certo? Então, vai ficar 6,2. 2 menos 6,2, isso equivale a quem? 0,05t. Lembrando que está negativo. Então, subtraindo 2 de menos 6,2, que vai ficar menos 4,2. Isso equivale a menos 0,05t. Pronto. Se eu divido todo mundo aqui por 0,05, nós vamos ter essa divisão aqui, ó. 0,05, todo mundo negativo. Então, lembre que na divisão, menos com menos vai ficar mais. Então, 4,2 dividido por 0,05. Observe que se eu acrescentar uma casa aqui depois do 2, ó, eu fico com dois números do lado direito da vírgula, dois números do lado direito da vírgula. Então, eu posso cancelar as vírgulas e iniciar a divisão, certo? Então, 420 dividido por 5, isso aqui vai resultar em 8. Então, 8 vezes 5 vai chegar a 40. Baixa 2. 2 é menor do que 5. Baixa o próximo número, então vai ficar 0. E aqui vai resultar no 4. Então, 4 vezes 5 vai chegar a 20. Então, nós chegamos à conclusão, ó, que o número de dias necessários, para que a quantidade de peças fique 40, ó, vão ser 84 dias. Então, a alternativa correta, letra C. Massa? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Valeu, galerinha. Abraço.